Gente, hoje eu vou falar de um assunto aqui que eu percebi que muita gente não entendeu, que é sobre a minha crença no Filho de Deus. Teve gente que não entendeu, tá bom? E hoje eu vou explicar. É o seguinte, eu não deixei de acreditar no Filho de Deus, tá bom? Eu só entendi que o nome dele não é Jesus. O nome dele é Yahushua, tá bom? E eu não vou entrar nesse assunto, que o nome hebraico que foi traduzido, eu não vou nem entrar nesse assunto, tá bom? Eu nem sei também explicar direito isso. Mas eu gostaria de falar desde já para você o seguinte: ao invés de você pedir para eu te provar na Bíblia, faça como eu fiz, tá bom? Eu baixei a minha cabeça quando eu vi, né? Porque eu fiquei muito brava a primeira vez que eu ouvi sobre isso. Eu defendi o meu Jesus com unha e dente, mas aí eu fui para o meu quarto, fui orar, fui buscar. Eu não fiquei só em pesquisas também. E Deus, ele me revelou sim, foi Deus, não foi o diabo não. Foi ele que me revelou. Jesus não é o Filho de Deus. Aquele camarada do dia 25 de dezembro, chamado Jesus, ele não é o Filho de Deus. E todas as religiões seguem ele de maneira errônea, achando que é o Filho de Deus, mas não é, tá bom? E, infelizmente, o que fizeram? Pegaram esse ídolo, né, chamado Jesus. Ele foi fabricado, ele foi moldado, ele foi feito de uma maneira muito inteligente para substituir o sacrifício do Cordeiro Imaculado verdadeiro, que é o Filho de Deus. E ele não só tomou a honra do Filho, mas ele tomou também a glória do Pai. Ele é mais amado, mais idolatrado do que o Eterno. E a gente sabe que isso é um pecado, né? Não pode. O Eterno tem que estar no topo, tem que estar em cima. Ele elevou o seu Filho sobre todos os nomes, mas não colocou acima dele, tá? Ele não colocou acima, ele continua em segundo lugar. Mas o pessoal elevou o Jesus de tal forma que colocaram acima do Eterno. Ele é muito mais importante. A marcha que tem aí no Brasil não é para o Criador, é para Jesus. Não é nem para o Filho, tá bom? E eu sei que muitos pastores sabem disso. Você sabia que muitos pastores sabem disso? Eles sabem. Mas o que é? Muitos pastores também não estão preocupados com a verdade, né? Eles não estão preocupados. Isso dá muito trabalho. Falar disso para as pessoas dá muito trabalho, dá desânimo. Vocês não sabem que eu tenho passado com isso. Eu dei até um pouco de tempo aí, parei um pouco com os vídeos, porque você vai ficando tão cansado, né? Você tem que aguentar o desprezo das pessoas, a cara feia, ódio. Eu já vi ódio nos olhos das pessoas. É muito difícil. Então tem gente que prefere deixar quieto. E tem aqueles também que não estão preocupados. Não estão preocupados em falar a verdade para as pessoas, né? Mas naquele grande dia eles vão pagar um preço muito alto por isso. A gente não pode ter medo, gente. Não estamos mais nesse tempo de ficar com medinho. Não, é porque significa isso, mas não tem problema, porque o Eterno não se preocupa. O Eterno, ele sabe do que a gente está falando. Eu sei que significa isso, mas não tem problema, porque ele sabe que ele não é isso. Não é assim que funcionam as coisas com o Eterno, né? Eu jamais chamaria o meu pai ou um amigo meu, né, de carne e osso, de porco, e acharia isso normal. Jamais. Então eu não posso achar normal chamar o Filho do Criador, aquele ser que morreu na cruz do Calvário por mim, de porco, consciente, e achar que isso é normal e que ele vai gostar, né? Não, porque ele sabe que ele não é. Então não tem problema. Não é assim que funcionam as coisas, né? Os ocultistas, né, entendem muito bem como funciona o mundo espiritual. Eles têm respeito lá pelos que eles fazem, né? As pessoas envolvidas com essas coisas. Eles não subestimam o mundo espiritual, eles não subestimam a Satã. Mas o povo, principalmente o povo evangélico, subestima tanto Deus como o inimigo. O inimigo das nossas almas, ele é inteligentíssimo, né? Tanto que ele fez
a coisa tão bem feita que ele conseguiu convencer todo mundo, né? Mas o dia dele está chegando. Está chegando o dia em que o Jesus, que não é o Filho de Deus, ele vai se curvar, ele vai cair por terra. Deus vai tirar a venda dos olhos de vocês e todos vocês vão entender de uma vez por toda que ele não é o Filho do Eterno. Não foi ele que morreu na cruz por você. E você vai dar a honra a quem é de direito, que é o Filho de Deus. Você vai entender que esse tempo todo você estava errado. Tá bom? E é isso. Então eu tô aqui até o último dia da minha vida. Eu falo isso com muita humildade, viu, gente? E é de coração mesmo. Enquanto o meu coração bater, enquanto eu tiver aqui vida nessa terra, eu vou falar aquilo que eu preciso falar. Você não precisa concordar comigo, não precisa acreditar. Você tem o livre-arbítrio, mas eu tenho a obrigação de falar. A obrigação é minha de falar, tá bom? Ficam todos na paz, né? E que Yahushua guarde aí vocês, livre de todo mal, juntamente com o seu Pai, amém?